A caminhada Acorda Brasil, comandada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, é um movimento cristão legítimo ou é simplesmente um ato político de uma boa proporção, de uma grande proporção, que foi feita em nosso país? Gostaria de saber a sua opinião e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso de uma maneira menos apaixonada. Vou tentar me distanciar um pouquinho dessas paixões que envolvem figuras como Nicolas Ferreira e vou tentar entrar um pouco mais nos textos bíblicos e trazer um pouquinho da minha opinião, algumas questões mais técnicas a respeito desse acontecimento. Amém? Mas antes eu quero saber se você está bem, se você está bonzinho, boazinha, está na paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal do Projeto Celeiro. Vou pedir para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative as notificações, deixe o seu like. Tudo isso nos ajuda demais a avançar. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você ama, porque isso é muito importante de fato. Também nos procure nas nossas outras redes sociais, @o Projeto Celeiro. Agora, vamos lá para a nossa prosa. Antes de começar a expressar minha opinião, eu quero dizer a você que eu não estou aqui para ficar batendo no Nicolas gratuitamente, nem para ficar também apoiando o Nicolas gratuitamente. Nenhum desses tipos de comportamentos eu acho inteligente. E eu quero também dizer que eu quero me afastar um pouco dessa questão da política partidária para trazer essa reflexão, né? Essa questão de política partidária envolve muitas tensões, muitas paixões, e eu gostaria que você entrasse para esse papo um pouco com a chavinha um pouco desligada dessas questões de política partidária. Então vamos analisar de uma maneira um pouquinho mais fria, um pouquinho mais consciente. Desabilite as suas paixões aí para a gente conseguir conversar de uma maneira saudável e salutar. Para começar, o Nicolas Ferreira é um político legitimamente eleito e ele defende pautas que são muito legítimas para os seus eleitores. Ele tem uma habilidade de comunicação muito boa, ele sabe fazer esse link de comunicação direta ali através das redes sociais, ele consegue estar no meio de pessoas populares, de pessoas influentes, de pessoas importantes, ele consegue atrair a simpatia de muita gente, ele tem de fato uma esperteza, uma astúcia, uma habilidade de comunicação muito bem desenvolvida. Isso é um mérito que ele tem. Em contrapartida, eu também acho que o Nicolas ele fala muito mais do que faz algo de fato eficiente, efetivo, que vai conter todos os avanços autoritários de determinados grupos ou que vai fazer com que a vida da população melhore. Enfim, ele é um político que muito mais inflama o ambiente, ele tem muito mais cara de um ativista do que de um político técnico que vai gastar sua energia produzindo algo que possa ser aprovado e trazer algum tipo de diferença ou de solução ali para o seu público. Ainda que eu acho que essa habilidade que ele tem de movimentar o público conta muito também, porque os políticos são muito sensíveis aos movimentos, às nuances do público, são pessoas de fato muito oportunistas normalmente, então quando eles enxergam que as massas estão se movimentando para um lado ou para o outro, eles tendem a criar as suas narrativas com base nessas movimentações. Então, essa parte que o Nicolas faz é também dentro da política, gente, falando tecnicamente, dentro da política partidária, ela é eficiente, mas também deve haver uma energia gasta para produzir coisas que vão fazer diferença para a população, e isso eu, de fato, não tenho visto acontecer dentro da política desses representantes da direita conservadora brasileira. E eu falo direita conservadora brasileira, apesar de eu ser um cara de direita e conservador, a brasileira tem as suas peculiaridades, ela é diferente do conservadorismo europeu. Eu digo para algumas pessoas que a direita conservadora brasileira está quase que mais para um reacionarismo,
para algo meio revolucionário, aqueles toques meio revolucionários que a gente enxerga, que são muito comuns dentro dos países latino-americanos. Quando você pega conservadorismo em outros países mais europeus, a gente vê um diálogo um pouco mais técnico, um pensamento muito mais reformista, um pensamento muito mais processual do que a gente vê dentro do conservadorismo brasileiro. Eu tendo a ser um conservador mais no estilo europeu, eu prefiro, essa é uma opinião minha, que as coisas sejam feitas dessa forma, mas hoje, não só aqui no Brasil também, né, em vários lugares do mundo, as pessoas têm buscado políticos mais diretos, mais firmes e que tensionam mais o ambiente, e esse é o caso do Nicolas Ferreira. E uma outra coisa que esse pessoal tem uma absurda habilidade de fazer, e eu acho isso muito perigoso, eu não concordo com isso, apesar do pessoal ter a habilidade de fazer isso bem, mas eu discordo totalmente disso, é essa simbiose da fé com a política. O pessoal às vezes busca uns elementos ali do antigo Israel, com o período que a gente vive hoje, que são períodos bíblicos completamente diferentes, são períodos que não dá para a gente ficar comparando e trazendo para o nosso tempo. Para começar, o Israel antigo, daquele tempo, nos reinados, no reino dividido, no reino unido, independente do reino que fosse, era uma nação que tinha uma função específica, que era ali direcionado mais diretamente pela lei de Deus. Então existe uma coisa que vão trazer algumas coisas do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo não vamos viver coisas do Antigo Testamento, umas coisas servem, umas coisas não servem, ficam fazendo uma espécie de teologia de dominação, nós vamos ganhar ali a política pela força, nós vamos ganhar ali os espaços públicos pela capacidade que Deus nos deu, e na verdade, creio eu, e eu creio com muita convicção de que não é isso que Deus quer para o nosso tempo. Deus, ele quer que a gente pregue o evangelho, que a gente viva o reino dele, mas ele não quer necessariamente que a gente faça essa simbiose das coisas deste mundo com as coisas que são divinas. Então rola uma alienação e uma obsessão das pessoas com esses fenômenos. O resultado disso é que tudo começa a parecer uma batalha espiritual, algo que é muito mais místico do que parece, e tira um pouco das pessoas aquela noção de cidadania básica, de fazer a sua parte. Existe aquela terceirização, aquele sebastianismo, aquele heroísmo que afasta a pessoa de uma reflexão sobre si própria, sobre o evangelho, primeiro desconstruir a vida delas em relação ao pecado, o evangelho trabalhar no coração das pessoas para que elas vivam uma vida santa, reta e de adoração a Deus. E a gente vê muito mais as pessoas preocupadas com essas movimentações humanas, com essas movimentações carnais, e associam isso a movimentações espirituais. Ainda que eu acredite de fato que o mundo espiritual é muito real e que muitas coisas que acontecem são resultados daquilo que existe no mundo espiritual, eu creio também que existe um exagero e uma leitura muito imatura a respeito daquilo que tem acontecido, e esses direcionamentos normalmente são levados para consolidação da vaidade da natureza humana sobre a sociedade. E o que acontece é que eu tenho visto evangélicos muito mais raivosos, belicosos, suscetíveis a todo tipo de provocação, por menor que seja, sem nenhum autocontrole, sem nenhum tipo de paciência para saber lidar com as coisas que acontecem no nosso tempo, muito mais preocupados com o seu dia de amanhã e pouco efetivos e pouco operantes no trabalho de obra missionária, no envio de missionários, na evangelização, nas ações sociais com as pessoas que necessitam de cuidado, muito mais vaidosos entre si e pouco
solidários com o mundo que a gente vive. Em Atos, no capítulo 2, a gente vai ver que a melhor forma de ganhar simpatias das pessoas e dos não crentes é com o cuidado, com o amor, com o partir do pão, com a comunhão, com a oração, com o estudo e com ações que são realmente efetivas na nossa sociedade, dentro do começo da história da igreja, na igreja apostólica. Era notório, principalmente em algumas igrejas, como as da Macedônia, que esse tipo de cuidado muito maduro trazia muito mais resultado em termos de vida cristã, em termos de crescimento do reino de Deus, do que alguns tipos de retóricas partidaristas completamente inócuas e ineficientes. Eu gostaria de assistir com vocês um vídeo do pastor Lamartine Pozella, e a pessoa que me enviou falou que ele tem essas características, essa simbiose que causa essa alienação de fé com política. Vamos dar uma olhadinha aqui. Muitas pessoas estão se perguntando o porquê Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu na caminhada Acorda Brasil, quando 11 pessoas foram atingidas por um raio. Alguns dizem que foi só um fenômeno natural, mas quem tem discernimento espiritual sabe, nem toda tempestade é apenas climática. Eu mesmo acreditava que era um fenômeno natural, eu vi isso daí. Onde há um campo aberto, um espaço aberto, cheio de pessoas, a possibilidade de cair um raio, de acontecer algo do tipo, existe, né? Foi muito mais uma irresponsabilidade, ao meu ver, durante uma chuva, uma tempestade, uma chuva forte, com nuvens carregadas ali eletricamente, de colocar um pessoal no campo aberto. Eu pude ver na foto também, tem algumas bandeiras lá, se vocês verem nas fotos, tem algumas bandeiras levantadas, então os pontos mais altos são mais suscetíveis à queda de raio. Então, isso é algo que pode acontecer, não enxergo como um fenômeno espiritual, né? Mas o pessoal sempre faz isso. Se o pessoal acha que é natural, não tem discernimento espiritual, né? Então, tudo bem, eu não tenho discernimento espiritual, vamos seguir, não vou nem discutir a respeito disso, não. Todo mundo que vê como algo natural não tem discernimento espiritual, já tá eliminado das pessoas espirituais aí da face da Terra. Isso daí é o que sempre acontece, é o jeito que o pessoal sempre fala. Algumas são resultados de batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal. Toda vez que De fato, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra forças espirituais do mal. Vamos prosseguir aqui. um povo se levanta em oração, em arrependimento, em clamor pela nação, algo acontece no mundo espiritual. Em 2020, após o Descende em São Paulo, nós tivemos a maior tempestade em 200 anos. Coincidência? Para quem olha só com olhos naturais, talvez. Mas para quem anda pela fé, isso revela que o reino das trevas foi confrontado. Quando a igreja se posiciona, o inferno se incomoda. Eu creio que essa caminhada mexeu em estruturas espirituais do mal. Eu enxergo essa caminhada muito mais como um ato político, muito mais como um ato político. Até porque, até onde eu sei, as bandeiras que são levantadas ali são políticas. Pela liberdade do Bolsonaro, pelo autoritarismo do Alexandre de Moraes, pelos desmandos do STF, pela liberdade das pessoas que foram presas em janeiro. Eu enxergo que tem muito mais a ver com isso daí. Aí que tá a questão. Como o Nicolas é uma figura que mistura essas coisas também, parece que fica tudo mesclado, mas eu enxergo algo muito mais como uma oportunidade, um ato político que é legítimo. É legítimo, nós estamos numa democracia, você concorde ou não, você ache bobo ou não, é legítimo o Nicolas querer fazer isso daí. Volto a dizer, não é algo que eu acho legal, que eu concordo. Mas ele fez, então é legítimo, ele pode fazer. É um ato de coragem dele, inclusive. Né? Ele é importante dentro dos cálculos políticos, técnicos, dessas análises mais técnicas. Você consegue ali movimentar uma população e fazer com que essa população
se torne mais fiel ao seu plano, né? Às suas bandeiras, às suas propostas, às suas ideologias. É um fenômeno que acontece, eficiente em termos de cálculo político, tá? Então, nesse sentido, acho que termos políticos para o Nicolas foi válido, mas eu não misturaria isso com o reino de Deus, tá bom? Não misturaria isso com você estar mexendo com as estruturas do inferno, entendeu? Não acho que tem a ver, não. Mexeu em cadeias, mexeu em fortalezas e houve reação. Mas deixa eu te dizer algo, Deus continua no controle. Deus se agradou desse clamor, Nicolas. Deus honra um povo que se humilha diante dele. Nenhuma tempestade é maior do que o Senhor dos Exércitos. Nenhuma retaliação é maior e Não posso dizer que Deus se agradou disso, né? Eu já não concordo. Eu acho que é uma coisa assim. Eu não posso dizer, eu não sou Deus para dizer o que Deus se agrada ou o que ele não se agrada. Mas dentro do que eu leio na Bíblia, esse tipo de coisa, dentro das interpretações que eu faço da palavra de Deus, esse não é o tipo de coisa que eu acho que Deus se agradaria, né? Volto a dizer, eu acho que está muito mais para uma manifestação política em favor do Bolsonaro, da liberdade do Bolsonaro, clamando pela liberdade dele. Pode misturar um pouco de discurso de justiça, porque de fato o STF avança muito além de suas atribuições em muitos momentos. É um péssimo tribunal, dá muito mau exemplo, de fato, isso é verdade, muito desproporcional em muitos momentos, muito leniente com o crime em outros muitos momentos. É uma vergonha para o nosso país, isso eu concordo, né? Não é porque eu não ache que a caminhada do Nicolas seja algo espiritual que eu também vou concordar com as falhas terríveis do STF. mais forte do que o poder da cruz. Por isso não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Continuemos em oração pela nação brasileira. Continuemos em jejum, continuemos proclamando a palavra de Deus, porque Oração, jejum pela nação não tem que ser só nesse tempo não, gente, tá bom? É algo que tem que ser constante em nossa vida. E lembre-se, cidadania também. Não adianta a gente querer jogar a responsabilidade em cima dos políticos. Isso acontece muito no Brasil. Mas o povo brasileiro é um povo antiético e imoral. A gente viu muitos evangélicos, conservadores, cristãos entrando na política e sendo tão imorais como os outros. Quando eu vejo os bastidores, porque, como eu não sou um cara apaixonado pela política partidária, eu não assisto somente as coisas que são do meu grupo partidário. Eu gosto de ver muito mais veículos independentes, muito mais coisas que mostram a realidade dos dois lados, dos dois extremos, do que ficar vendo só coisas do meu lado. Entendeu? Do lado político que eu poderia defender. Então, nem esquerda, nem direita, a gente pode dizer que só tem santo ali. Não tem santo ali. Político, normalmente, são pessoas ainda mais espertas do que a base da população, que já é boa parte dela antiética e imoral. Então, quando chegam lá, o que eles vão fazer? Reproduzir esse comportamento antiético e imoral em muitos momentos. Então, é necessário que a gente tome cuidado com como a gente vai colocar as nossas expectativas e esperanças nisso. só Deus pode derrubar o mal que se levantou contra esta nação. Só Deus, de fato, pode derrubar o mal. Isso é verdade. Só Ele pode derrubar o mal que Ele mesmo permitiu que fosse levantado. Só Ele. Você não é capaz. Então preocupe-se muito mais com o reino de Deus e com a sua justiça, com as coisas de Deus. E o que é isso? Adoração, oração, louvar a Deus, viver uma vida de fé, de piedade, de amor, fluindo no fruto do Espírito. Amém? É viver isso daí, é ter paciência, ter amor, ter domínio próprio, bondade, benignidade, mansidão. A gente esquece da mansidão. Então,
Tem que tomar cuidado aí, né? Deus se importa muito mais com isso que eu falei do que vocês viverem batendo nos outros, xingando e gastando seu tempo com políticos. Beleza? Vamos continuar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Brasil, ainda há esperança. Deus não desistiu de você. Se você crê nisso, meu querido, se você crê que isso que aconteceu foi uma batalha espiritual, comente aqui e compartilhe muito esse vídeo, porque eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na nossa nação. Não, batalhas espirituais acontecem o tempo todo. Na verdade, as batalhas que o diabo trama, na maioria das vezes, são muito bem específicas contra a sua própria vida, contra a minha vida, de uma maneira muito pessoal. De uma maneira muito pessoal. Claro que ele pode usar políticos, pessoas influentes, estratégias de massa para te manipular. O diabo é um ser extremamente astuto, mas às vezes você pode estar sendo manipulado por causa dessas coisas sem nem perceber, né? Se você está perdendo a sua mansidão, o seu domínio próprio, o seu amor, a sua benignidade, a sua bondade, se você está perdendo essas coisas, se você está vivendo muito mais em contendas, confusões, divisões, facções, ataques de iras, imoralidades, mentiras, se você está vivendo muito mais isso, pode ter certeza que mesmo que o diabo fale que seja algo cristão, você está servindo a Satanás, tá bom? Bem direto e reto aqui no ponto. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto e a gente vai comentar rapidinho a respeito dele, porque é um texto que, ao meu ver, tem muito a ver com essa situação que a gente tem visto aí. Este texto que a gente vai ler está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, e ele é muito importante, ele é um texto que retrata muito bem essas questões que a gente tem vivido nesses últimos tempos, esses fenômenos políticos, essas manifestações, principalmente neste ano que vivemos, que é um ano eleitoral. Então é importante a gente tomar cuidado e tomar cuidado com esses cultos à personalidade, que é o que tem acontecido muito dentro da igreja brasileira. E por que eu gostaria de trazer o exemplo da igreja de Corinto? Eu costumo dizer que a igreja brasileira se parece muito com a igreja de Corinto. É uma igreja relativamente nova em comparação a outras igrejas de outros países que estão vivendo outras fases dentro do cristianismo. E a igreja de Corinto era muito imatura. Era uma igreja que estava em uma cidade rica, uma cidade cosmopolita, uma cidade comercial, uma cidade influente, relevante para aquela região e para aquele tempo. Mas ali tinha uma igreja extremamente imatura e problemática. E este texto que a gente vai ler, ele reflete um pouquinho disso que a gente tem vivido hoje. Beleza? Olha só. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Vamos ler junto aqui. Eu, porém, irmãos, a gente vai ler esse trecho todo. Vamos pegar esse contexto todo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criancinhas, crianças em Cristo. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo está falando que ele está falando com pessoas que não eram maduras. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, ou seja, eles não tinham a capacidade de digerir um evangelho mais substância, mais robusto. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, ou seja, como crianças. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Ou seja, muito do que a gente tem visto aí, ciúmes, contendas. Eu tenho visto muitas pessoas brigarem por causa do Nicolas Ferreira, por causa do Bolsonaro. Falarem que a pessoa da qual elas estão brigando pertence a um outro campo político, e que esse campo político não é de Deus. Quem gosta desse campo político automaticamente não é de Deus. Isso daí não é viver segundo a natureza humana?
O que há de espiritual em defender homens? O que Paulo vai falar aqui neste texto que não é para defender nem homens de fé. Existe um único alicerce que se chama Cristo. Olha o erro que essa igreja estava cometendo e que nós cometemos também. A gente desfaz das pessoas por causa da defesa a personalidades. Olha a continuação do texto. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Uai, peraí, a gente está falando de dois homens de Deus. O apóstolo Paulo, um homem de Deus que plantou aquela igreja. Apolo, um homem que estava ali para dar continuação à pregação do evangelho naquela igreja. Um homem de fé, um homem de Deus. E eles estavam brigando por causa de dois homens de Deus que sequer arrogaram para si esse título. Eles, em momento algum, pediram para alguém brigar por eles. Então, Paulo detectou um culto à personalidade ali. Um ato de profunda infantilidade. Eles estavam brigando, eles tinham ciúmes, eles tinham contendas. Eles se dividiam por causa de personalidades. E eles não gastavam suas energias amadurecendo-se e se desenvolvendo no Evangelho de Cristo. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ele está mostrando, novamente, a canalização deve ser sempre a Deus. A adoração deve ser sempre a Deus. Paulo e Apolo são simplesmente servos do Senhor que pregaram simplesmente o Evangelho, com seus valores éticos, com seus valores morais, mas que pregaram o Evangelho direto ao ponto, sem mesclar com a política daquele tempo. Beleza? Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, veja cada um como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E aí vem esses papos que a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, se você não enxerga é porque você não tem discernimento espiritual. Ah, se você não defende determinado política é porque você não é cristão. Não existe outro fundamento que não seja Cristo Jesus. Não caia nessa ladainha. Nicolas, Bolsonaro, Lula, qualquer outra pessoa não passa de um ser humano pecador, cheio de falhas. Não vamos misturar o santo nome de Cristo Jesus com o nome de políticos que erram e que falham. Não vamos misturar a santa ação da Igreja de Cristo Jesus aqui na terra, a ação do Santo Espírito de Deus com instituições humanas e falidas, pecaminosas. Não vamos cometer este erro. Que as nossas ações sejam para Deus, para glorificar a Deus, e não para levantar o potencial eleitoreiro de um político, como se aquele político fosse um apóstolo de Deus no nosso tempo. Isso não existe. Ele não é um apóstolo, ele não foi levantado para isso. Ele é um político que tem que fazer as suas atribuições políticas bem feitas. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois o grande dia, o dia da justiça, demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo.
e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará, ou seja, aquilo que é frágil, aquilo que é de palha, madeira, feno, aquilo que é perecível, que é humano, que é fraco, vai ser provado pelo fogo. As provações virão, será provado pelo fogo e não resistirá no grande dia do Senhor. Bom, continuando. Contudo, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, ou seja, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas será salvo, todavia, como alguém que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque o que Paulo está falando? Que o pessoal usava o corpo, o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo, para coisas inúteis. Ele não está falando aqui de exercício físico, ou de você fazer academia, ou de você ter saúde, ainda que isso seja extremamente importante. Ele está falando que o povo usava o corpo deles contra a própria igreja de Cristo. Ele usava o próprio corpo deles contra o templo do Espírito Santo. Ou seja, eles usavam o próprio corpo deles para criar ciúmes, divisões, imoralidades. Eles usavam o próprio corpo deles para isso. Isso que Paulo está dizendo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha isso, ninguém se glorie nos homens. Ou seja, esses homens usam de sabedoria mundana, de artimanhas, de técnicas, de habilidade, de marketing. E essa sabedoria para Deus é em vão. Vai perecer junto com toda a ação humana. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, a gente não precisa se preocupar, porque a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, que o Senhor nos ajude a não gastarmos as nossas energias naquelas coisas que perecerão com o mundo, nas ideologias humanas, nas tentativas humanas de ganhar projeção. Vamos dedicar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa força, as nossas maiores energias em viver uma vida santa, reta, irrepreensível, pura diante do Senhor. Ao invés de você ficar procurando por formas de defender o seu político preferido, procure formas de crescer em mansidão, de desenvolver o seu domínio próprio, a sua paciência, de desenvolver a sua fé em Cristo Jesus, a sua segurança de que Ele está fazendo tudo no seu devido tempo. Procure se desenvolver dessa forma. Pode ter a certeza de que Deus suprirá todas as suas necessidades. Não fique olhando o que o político X está fazendo, o que o Y fez. Essas são coisas que o mundo se preocupa. Nós temos que nos preocupar em levar a mensagem da esperança, da salvação em Cristo Jesus. Nós temos que nos preocupar em viver uma vida mais reta, santa e irrepreensível diante de Deus. Nós temos que nos preocupar em amadurecer para agradar a Deus. É isso que nós temos que nos preocupar. Sim, nós temos que trabalhar, nós temos que ter nossos recursos, mas até dentro disso o Senhor nos chama para sermos generosos e cooperadores do reino da Igreja de Cristo. Estamos longe de qualquer tipo de perseguição. Ainda que falasse, já tem sei lá quantos anos que o pessoal fala que vão fechar as igrejas, que vão derrubar isso aqui no Brasil, aquilo. A igreja só está crescendo, gente. A igreja só está crescendo.
Não cai nessa ladainha, não. E mesmo se chegar o tempo de perseguição, como Paulo viveu esse tempo. E nem por isso ele ficava idolatrando políticos, não. Aparecia um político que vai tirar César do poder. Então, não era isso, não. Ele estava pregando para a igreja se preocupar com aquilo que realmente importa, que é a sua devoção em Cristo Jesus, que é o seu amadurecimento na fé, que é o seu desenvolvimento para que sejam pessoas imitadoras de Cristo Jesus. É isso que importa. Que essa mensagem seja edificante para você, meu irmão e minha irmã. Eu peço que o Senhor abençoe muito a sua vida. E se você chegou até aqui, no final desse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com mais alguém. E eu vou pedir também para você nos seguir nas nossas outras redes sociais. Espero que a gente se veja em breve. Até mais!